A nossa aula 5, como escolher e analisar fundos imobiliários na prática, né? Então, passamos um pouco da teoria aí e agora chegou a hora de ir direto para a prática para você aprender a receber o que? Dividendos isentos de aluguel todos os meses na sua conta. Eu acho que você deve estar ansioso aí, ansiosa para receber os primeiros dividendos, né? Então vamos lá, sem enrolação, direto ao ponto, tá? Aula 5 começando. O que você vai aprender hoje? Você vai aprender os requisitos de um fundo imobiliário. Vou dar só uma pincelada aqui que você já viu a outra aula, né? As classes de FII também você viu. Os tipos de FIIs, os gestores, muito importante aqui para a gente começar a fazer a nossa análise. E a parte prática, como analisar. Então separei alguns fundos aqui para a gente aprender hoje a analisar como funciona na prática, beleza? Vamos lá. Luiz, o que é considerado um fundo imobiliário? Quais são os requisitos para receber realmente aluguel, rendimentos isentos de fundo imobiliário? Então você precisa se atentar a isso aqui, tá? Primeira coisa, para que seja realmente isento, o fundo ele tem que ter no mínimo 50 cotistas, ok? 50 pessoas pelo menos, ou pode ser realmente um valor maior, né? Um número maior de pessoas. E essas cotas, elas precisam ser negociadas na bolsa, tem que estar lá na bolsa negociada, senão não dá direito realmente a ter isenção, ok? Se tiver 49 cotistas, por exemplo, aí já não vai ser mais isento, ok? Vai ter a cobrança. O único cotista não tenha mais de 10% das cotas do fundo. Então isso não pode acontecer. E Liz, como é que chega no cálculo das cotas de um fundo, né? Você já viu as aulas lá que a gente falou que é como se fosse um apartamento, como se fosse um prédio onde tem vários apartamentos ali. É assim que funciona. Então o que eles fazem? Como é que é feito o cálculo? Você pega o PL, o que é o PL? Não é o PL de indicador não, tá? Aqui é o patrimônio líquido do fundo. A gente pega o patrimônio líquido, pega tudo que tem e divide pelo número de cotas. E aí a gente chega no valor da cota, tá? Deixa eu colocar o fone aqui, tá um barulho aqui. Não queria colocar, mas vai ser necessário. Enfim, vamos lá. Chegamos então no valor da cota. Beleza. Aí, por exemplo, eu tenho um patrimônio líquido de 100 milhões. Se eu divido por 10 milhões, que é o número de cotas, eu chego a R$10 o valor de cada cota, ok? É só um exemplo do cálculo para você entender como é que funciona. E os fundos eles devem distribuir no mínimo 95% a cada 6 meses, ok? Luiz, quer dizer que eles são obrigados a distribuir uma vez por mês? Não, mas a maioria faz, tá? Então, no mínimo 95% do patrimônio líquido do fundo, do resultado que ele teve ali a cada 6 meses e no mínimo a cada 6 meses. Mas geralmente, né, acho que 99% aí dos gestores do mercado paga FII, paga o rendimento do FII todo mês, ok? Você recebe na sua conta, né? Você me acompanha nas redes sociais aí, muito provavelmente você deve ver que eu posto direto aí rendimentos tanto de fundos imobiliários, mas de ações também, beleza? Vamos lá. Então aqui os requisitos básicos. Vamos agora para a classe de fundo imobiliário, vou dar uma pincelada aqui conforme eu falei. Fundo de renda, que é o fundo de tijolo. Fundo de recebível imobiliário, que é o fundo de papel, LCI, CRI, letra hipotecária. Fundos de fundos, que são os híbridos. E fundos de desenvolvimento, tá? Aqui eu deixei para você, na ordem, já para facilitar a sua análise. O fundo mais fácil de você analisar é o fundo de renda, o fundo de tijolo, aquele que tem um imóvel mesmo. E depois, fundo de papel, que é um pouquinho mais delicado de analisar, mas não é tão complexo assim. E aí começa a ficar um pouco mais complicado, digamos, o fundo de desenvolvimento. O fundo de fundo nem tanto, mas eu deixei na prioridade daquilo que eu considero melhor, pensando no investidor de longo prazo de fundo imobiliário. Não só eu, tá? Eu falo consenso de mercado, ok? Aqueles investidores buy and hold raiz, aquelas pessoas que querem realmente receber renda passiva todos os meses, não ficar comprando e vendendo. Nosso foco é receber renda passiva, dividendos, né? Ficar comprando e vendendo, tá? Tipos de fundo, shoppings, a gente já falou, inclusive, vamos analisar hoje aqui. Fundo de shopping, fundo de papel também, laje corporativa, galpões logísticos, industriais. Tem fundo de hotel, agências bancárias, condomínios, estádios, hospitais, cemitérios. Isso aqui você já viu na aula lá, eu recapitulei. Vamos lá, Luiz. Beleza, eu assisti a aula, agora eu quero aprender a analisar na parte prática. O que eu preciso analisar ao escolher um fundo imobiliário? Então vamos lá. Primeira coisa, você vai precisar de ferramenta. Né? Como qualquer pessoa que vai executar um trabalho, que vai exercer realmente uma função, precisa de ferramentas. Eu vou fazer um bolo, eu vou construir uma casa, eu preciso de ferramenta, vou fazer um bolo, eu preciso de uma batedeira, eu preciso de uma colher, enfim, eu vou construir uma casa, eu vou precisar de uma pá, de uma enxada, enfim, ferramentas para que eu possa fazer essa análise. Eu separei para você aqui, tá, 4 ferramentas ou 4 sites que você pode usar para fazer isso, que é o Status Invest, o Funds Explorers, FIIs.com e o Clube FII também. Isso aqui vai te auxiliar. O interessante para você é olhar isso aqui, ó, o principal que a gente tem que ficar de olho, assim como nas ações, que você aprendeu a aula passada, né? Que é relatório gerencial.
O relatório gerencial é o quê? É o gestor conversando com você, ok? É ele falando, ó, aconteceu isso, isso e isso. A gente recebeu tanto de receita, pagamos isso, subiu o valor da cota, a gente vendeu um imóvel, a gente comprou um imóvel, pagamos tanto de dívida, enfim. E no cabeçalho, a principal coisa que você vai olhar, a gente vai olhar na prática aqui, estou dando uma pincelada, tá bom? Ele conversando com você e o comentário dele a respeito do que aconteceu no fundo, certo? Essas coisas que a gente vai olhar aqui e vamos ver alguns pontos. Luiz, beleza. Eu entendi que eu tenho que analisar essas ferramentas que você vai mostrar para mim na prática daqui a pouco. E eu entendi que eu preciso analisar o relatório do fundo, o relatório gerencial que você pega onde? Lá no site do fundo. Vou mostrar para você daqui a pouco, ok? E você tem o seguinte, o IFIX e os fundos que existem no Brasil, né? Muito fundo imobiliário. E aí aquela loucura, você fala, poxa Luiz, como é que eu vou aprender a analisar tanto em fundo imobiliário assim? Tem trocentos fundos, tem trocentas ações na bolsa, por exemplo. Relaxa, o objetivo da mentoria é dar o caminho das pedras para você ir direto ao ponto e entender que realmente é muito mais simples do que você imagina, tá? Eu já separei aqui várias opções de forma mais simplificada para você. A CVM, ela é responsável, né, por cuidar do mercado de valores imobiliários. E existem 395 negociados na Bolsa de Valores, só que somente 96 compõem o IFIX. O que é o IFIX? É o índice de fundos imobiliários. É como uma carteira teórica onde tem 96 fundos imobiliários. Na bolsa tem 395 negociados aproximadamente, né? Ou seja, você pode comprar esses 395, né? Se você der conta de comprar, enfim. Mas que fazem parte do IFIX, só 96. É igual o Ibovespa. O Ibovespa é de ações, né? Tem uma carteira teórica lá composta de cerca de 80, 90 ações, se não falha a memória. Já no IFIX são 96, certo? O número reduzido. Então aqui já fica o indicador que você pode começar analisando os fundos que estão no IFIX. Não necessariamente são os melhores, mas via de regra tende sim a ser, entre aspas, os melhores, tá bom? Então já é um caminho para você. Então tá aqui o índice de referência, né, um benchmark que serve para você realmente ter essa, digamos, mensurar, né, medir se realmente está subindo ou caindo, mas isso serve mais para o curto prazo. No longo prazo, pouco importa se o IFIX está subindo ou caindo. O importante é que o fundo que você investiu, que os ativos que fazem parte do fundo que você investiu sejam bons imóveis, por exemplo, ou no caso de fundos de papéis também tenham bons certificados, bons CRIs, por exemplo, que a gente vai ver, tá bom? Então ele mede aí o desempenho médio, né? Ele mede o desempenho médio dos FIIs negociados na bolsa. Já vou te mostrar o gráfico aqui para você ver, tá? Aqui é a carteira teórica, o dado oficial recente, atualizado, fresquinho. Aqui está de janeiro, por quê? Embora a gente está em março agora, enquanto eu gravo essa aula, mas tá divulgado no site da B3 somente o resultado de janeiro. Então aqui, Luiz, eu vou analisar o fundo imobiliário. Você pode pegar a carteira do IFIX e dar uma olhada para você filtrar, ok? Tem muito fundo aqui, mas tem muita coisa que não é boa também, que não faz sentido. Tem as gestoras que você vai aprender a analisar também, vou te falar das gestoras também, as top gestoras do mercado. Tudo isso é interessante você saber. Isso aqui você pode olhar, eu vou te mostrar depois. Só trouxe aqui o print e a foto para você ver como é que funciona, tá bom? Mas a gente vai analisar depois isso daqui. Vamos lá. Mostrei a carteira do IFIX e aqui, ó, é o gráfico dele como é que funciona, né? Ó, tá vendo? Comparação na evolução da cotação IFIX versus Ibovespa. Aqui você percebe, ó, o IFIX, que é a linha azul mais escura, ó, essa oscilação, desde, por exemplo, quanto? Setembro de 2014 até agora recente, janeiro de 2022. Então sobe um pouquinho. O índice de fundos imobiliários, os fundos imobiliários, e aqui, ó, ele mostra a comparação com o Ibovespa. Ibovespa em azulzinho. Então você percebe que o Ibovespa, ele tem uma variação um pouco maior, né? E aí o IFIX, por exemplo, acabou caindo bastante recentemente, o que mostra que é a oportunidade para você comprar um pouco mais descontado. Tem muitos FIIs bons ainda para você comprar, tá bom? Mas lembre, isso aqui é um indicador de curto prazo, você tem que focar na qualidade. Preço é diferente de valor, beleza? Luiz, não estou entendendo. Deixa sua dúvida aqui, deixa seu comentário, que eu vou responder você depois, mas fica tranquilo que provavelmente alguma dúvida pode ser respondida ao longo da aula. Se não, pode fazer a sua pergunta e eu respondo aqui, tá bom? Vamos lá. Como escolher no fundo imobiliário, então? Esse aqui que eu vou te passar agora é uma dica que vale para qualquer classe ou tipo de fundo. Agora que a gente vai começar de fato a nossa análise, tá bom? Agora o negócio